O objetivo dessa palestra é compreender alguns perfis comportamentais para melhorar nosso relacionamento interpessoal. Quais são os perfis, os estilos, o que gera mudança e como agir? São os temas que eu vou falar aqui hoje. Essa palestra ela foi toda baseada no livro Como Lidar com Pessoas Difíceis, que foi escrito em 1982 por dois cientistas. Depois eu posso passar a bibliografia para quem quiser. Além desse livro, eu uso outras técnicas aqui de PNL, de psicologia positiva, eu posso passar para vocês a bibliografia também. Ok? Então vamos ao primeiro estilo. O primeiro estilo é o tanque de guerra, né? O agressivo. Né? Já viu aquelas pessoas que são pedras? Você chega para elas e fala assim, bom dia, só se for para você. Acho que ninguém aqui tem um chefe assim, né? Ninguém trabalhou com chefe assim, ninguém trabalha com gente assim. Com agressivo, com tanque de guerra. Ele é tão rude, que ele passa por cima de todo mundo. E ele vem grosseiro, forte, leão. Só que todo leão, no fundo, é outro animal, né? Todo tanque de guerra, no fundo, é uma bicicleta. Por que o agressivo age daquela forma? Quem é o agressivo? Uma pessoa que é grossa, que é rude, que fala gritando. O que essa pessoa tem na essência? Tanque de guerra é absolutamente inseguro. Tá? Aquela pessoa grosseira, aquela pessoa que chega gritando, aquela pessoa que quer ser o dono do pedaço, aquele chefe que faz cara de durão, que é o certinho, é o correto. No fundo, essa pessoa é extremamente insegura. No fundo, ele coloca essa armadura porque ele não sabe fazer de outro jeito, porque se ele fizer de outro jeito, ele vai demonstrar fragilidade. Se ele fizer de outro jeito, ele vai demonstrar algo diferente do que ele quer passar. E ele precisa de ferramentas para poder encarar a vida difícil. Sabe, o maior problema da sociedade não é a pobreza. O maior problema da sociedade não é a miséria. Alguém sugere qual é o maior problema da sociedade? Relacionamento. Relacionamento? Sim. Autoestima baixa? Quem mais? E sabe qual é o maior problema da sociedade? Uma coisa chamada infantilização. Houve uma época que as pessoas começaram a trabalhar com 12 anos, entendiam a importância do dinheiro, a importância do trabalho e responsabilidade se chegava cedo. Responsabilidade significa estar preparado para responder, estar preparado para assumir. Você tem aí uma geração X, que é até o pessoal que nasceu, quem nasce de 80 para cá é uma geração Y, de 80 para trás é uma geração X. E você tem uma geração X que entra mais ou menos nisso que eu estou falando. Quando você tem aí a geração Y, que é a minha geração, você tem pessoas que não sabem planejar, pessoas que estudam muito, mas têm pouca experiência prática, e pessoas que encaram o trabalho sem nenhuma responsabilidade. Eu não sei se alguém aqui tem dificuldade com jovens. Apesar de eu ser jovem, eu tenho muita dificuldade com jovens. De contratar pessoas e a pessoa, 2 dias depois, fala assim, eu não estou aguentando o trabalho. E você está cobrando a pessoa como estagiário, não está cobrando como profissional. E a pessoa vira o 06, pede para sair. E por que isso, hein? Essa falta de responsabilidade? Infantilização. Quer ver alguns exemplos? Você entra no metrô. Tem as cadeiras verdes, tem a cadeira vermelha. Cadeira laranja. É. Quem é que está sentado na cadeira laranja? Aquele estudante. Entra um senhor de muleta. Um estudante vira para o outro e fala assim, eu não vou sair não, vou dar lugar para esse velho. Isso é um sentimento absolutamente infantil. Nós vivemos no mundo de adultos e temos atitudes como crianças.
Um tanque de guerra é absolutamente infantil em suas atitudes. Um tanque de guerra, ele tem características de criança. Exemplo, a criança está brincando com os brinquedos dela. O irmão dela está brincando com outros brinquedos. O irmão levanta e vai até a irmã. Sabe a Barbie, aquela última, aquele último lançamento que ela pediu para ganhar no Dia das Crianças e ela ganhou da mãe? Ele pega a Barbie, sai com ela correndo, a criança vem atrás chorando, se esperneando porque ele pegou a Barbie, e simplesmente ele vai e corta os cabelos da Barbie. O que vai acontecer entre os dois? Uma vai se espernear, vai começar a gritar, ele vai começar a gritar, os dois vão se bater, a mãe vai vir e vai brigar com os dois. Reparem o final da situação que eu contei. A mãe vai vir e vai brigar com os dois. O que a gente pode pegar de aprendizado disso e aplicar no dia a dia hoje? As pessoas não resolvem problemas. As pessoas passam os problemas uns nas mãos dos outros. E é mais fácil um chefe resolver um problema porque ele tem responsabilidade. Porque ele assume. Assumir responsabilidade é um trabalho de adulto. É muito fácil você assumir quando você acerta. Mas quando você erra, é difícil. É complicado. E não é qualquer um que tem capacidade de assumir responsabilidade, de falar eu errei. É mais fácil jogar no outro. Geralmente um tanque de guerra, quando ele faz alguma coisa que é vitoriosa, quando ele acerta, ele fala, eu acertei. Quando ele erra, ele fala, nós erramos. O que um líder moderno deveria de fazer? Quando se acerta, nós acertamos. E quando se erra, eu errei. Isso é assumir responsabilidade. Isso é a não infantilização. Só que para você assumir responsabilidade, você tem que ter equilíbrio. Porque tem gente que assume responsabilidade e faz disso uma pressão para a vida. E aí acaba com a saúde, acaba com o equilíbrio, acaba com a qualidade de vida e você não consegue fazer mais nada. Quer ver algumas estatísticas? Vamos falar em números. Acabou de ter uma pesquisa na Suécia. Não é tão próxima à realidade brasileira, mas dá para a gente ter uma noção. As pessoas que têm um chefe, um perfil de tanque, têm 78% a mais de probabilidade de ter alguma doença cardíaca do que uma pessoa que não tem um chefe com esse perfil. E numa relação de trabalho, significa eu posso cada dia mais ter chance de ter um problema cardíaco simplesmente porque eu trabalho com esse cara que é grosso, esse cara que passa por cima de todo mundo, que ele é uma pedra. Já viram pessoas pedras? Pedra é algo sem vida. Geralmente essa pessoa fica enclausurada numa sala, que não é a tendência das empresas modernas. As empresas modernas, os presidentes trabalham junto com os diretores. Eu entro com o responsável pelas obras do Maracanã numa reunião e ele vira para mim e fala assim, vamos lá para você conhecer a minha sala. O responsável da obra fala assim, olha, aqui é o engenheiro tal, responsável pela obra tal, aqui é o engenheiro tal, responsável pela obra tal, ali é o presidente, tudo assim, ó, um do lado do outro. Isso aumenta a capacidade de comunicação, aumenta totalmente a interligação e a interatividade. E isso mostra uma liderança moderna, que é exatamente isso que eu estou falando. O trabalho em equipe, o trabalho em time e o princípio da informalidade, que é o que existe hoje. Cada vez mais as pessoas estão mais informais se aproximando dos próprios clientes ou das pessoas que trabalham. As empresas de tecnologia, as empresas de telecomunicações, elas há muito tempo já abandonaram o paletó e a gravata, vocês podem ver. Você vai na Vivo, você vai na Oi, os próprios executivos de alto escalão, eles não usam terno. Só para uma reunião assim, muito na exceção. A maioria não usa terno, a maioria usa uma roupa básica, informal, de acordo com a realidade daquele país, daquele estado, daquele local. E assim por diante. E aí, como é que a gente consegue lidar com o agressivo? Como é que a gente lidar com o tanque? Vem um tanque para cima de você, um tanque de guerra, e aí? Já viu aquela mulher, numa cena da guerra do Vietnã, que ela para na frente do tanque? E aí, como é que você faz isso? Como é que você tem esse tipo de atitude? Como lidar com o agressivo, com o hostil? Vamos lá, gente. Não é boa ideia ficar na frente. Não é boa ideia ficar na frente, né? Não arriscar. É arriscado. Uma educação diretora.
Com educação você resolve. Você pode dar modelos de exemplo para ela também. Modelos de exemplo. É. Uma técnica e uma tática. Sim. Não contra-atacar nunca. A pessoa que é muito grossa, se você contra-ataca essa pessoa, se você fala alguma coisa contra essa pessoa, se você fala alguma coisa contra essa pessoa, o que ela faz? Ela duplica a munição dela. Ela triplica a munição dela. Primeira dica é essa. Não contra-atacar. Qual é a segunda dica? Vamos lá. Um exemplo assim básico. A pessoa falou alto, você fala baixo. Bom, isso é não contra-atacar, exatamente. Entendeu? Você não pode entrar no jogo dela. Entrar no jogo dela. Exatamente. Dá um gelo nela. O que você acha? Tem um problema com desprezo. Mas você não pode, você está trabalhando com uma pessoa, você não tem como dar o desprezo. Como você vai desprezar uma pessoa? O desprezo tem dois problemas com essa pessoa. Primeiro, quando você despreza essa pessoa, você passa a fazer as coisas sem prazer nenhum, sem motivação nenhuma. Por quê? Se você está sendo insignificante para o outro, você também está sendo insignificante para você mesmo. Você passa a não se valorizar naquele ambiente. Então, talvez o desprezo não seja a melhor forma. E tem uma outra coisa. Se você despreza, a pessoa passa a gritar tão alto, tão alto, tão alto, que você não vai ter mais como desprezar a pessoa, que ela vai querer prender a tua atenção de todas as formas. Não sei se alguém já teve alguma experiência assim. Eu já tive. Eu fui gerente de indústria. Indústria, vocês devem saber, que a gente vira à noite trabalhando, quando chegam, por exemplo, os picos, na época de Natal. Então eu comandava 180 pessoas. Tudo bem, tudo acontecendo bem. Daqui a pouco o dono da empresa saía da sala dele. Quando ele saía da sala dele, todo mundo entrava nas suas salas e se trancava e, nossa, aí vem algum problema. Ele nunca gritou comigo. A única vez que ele veio e gritou comigo, eu fiquei calado, escutei tudo que ele tinha para falar, esperei ele se desestressar. Cheguei na sala dele e falei assim: por favor, você pode me ouvir? Sim, pois não. Estou indo para casa, não volto nunca mais. Só que eu tomei uma decisão totalmente diferente do dia a dia. Quando você... Eu vou falar de um tema muito importante aqui, mas a gente tem que ter muita maturidade para poder entender. Tá? Existe uma coisa chamada liberdade. O ser humano é livre, e é difícil ele entender que ele é livre. A gente está numa era que quem cuida da nossa carreira não existe outra pessoa senão nós mesmos. A gente não está numa era mais de trabalho de carteira assinada. A informalidade está aumentando cada vez mais. Temos o governo trabalhando com microempreendedor individual, etc., para tentar legalizar, mas o trabalho informal é o que acontece. As empresas, cada dia mais existe uma grande rotatividade. Preservam 5% que estão na cúpula, que tem a ver com algumas personalidades que nós temos ali. Os bons também ficam na cúpula, mas o bom profissional, às vezes, ele não consegue ficar naquela empresa porque aquela empresa não está pagando o salário dele. Só que ele continua prestando serviço para aquela empresa. Eu dei uma entrevista há 2 semanas atrás e eu falei com um senhor, era uma entrevista de rádio, e ele falando o quanto que as pessoas, depois de aposentadas, estão voltando para a empresa. Mas não para trabalhar na empresa, sim trabalhar como consultores. Por quê? Porque eles atingem a liberdade na carreira deles. E para você atingir a tua liberdade, você precisa cuidar não do teu emprego, mas da tua carreira. Você precisa de uma série de fatores. Networking, você não pode almoçar sozinho, não é porque você está trabalhando, você passou num concurso público e você fala assim, olha, estou bem, estou super confortável, não preciso conhecer mais gente nova, não preciso mais pensar na minha carreira, vou fazer um cursinho uma vez ou outra, não. Você pode ter 3 gêmeos e aquele salário que você julgava que era o máximo, daqui a 2 meses se torna um salário que você não quer. Você pode ter um novo chefe que simplesmente vai fazer você perder o prazer por aquilo que você está fazendo. Então a tua carreira você tem que cuidar. E tem gente que coloca foco no emprego ao invés de colocar foco na carreira. Então, voltando para a minha atitude de pedir demissão na época, existia todo um processo que eu construí para chegar a tal decisão. Só que quando você não constrói esse processo, que é um processo de libertação mesmo,
Quando você precisa conviver com aquela pessoa, a primeira dica eu já dei. Qual foi a primeira dica? Oi? Não confrontar. Não contra-atacar o tanque. Segunda dica. Se você abaixa muito a cabeça para um tanque, o que acontece? Ele passa por cima de você. Te pisa. Te humilha. Você passa constrangimento na frente de todo mundo. Você passa a ser desvalorizado. Pior do que você ser desvalorizado para os outros é você se sentir desvalorizado. É muito pior. E o que você tem que fazer nessa situação? Firmeza. Você tem que ser firme. Uma pessoa que vem te atacar, ela vem para pegar na tua fragilidade. Ela vem para te combater. A pessoa vem na tua fraqueza. Eu estou falando aqui de ambiente de trabalho, mas isso daí serve para qualquer coisa. Serve para um relacionamento amoroso, serve para um relacionamento de amizade, serve para uma brincadeira que vocês estão fazendo e vem alguém como um tanque para cima de você. Quando essa pessoa vem, se equilibra, se mantém no equilíbrio e responde a essa pessoa. Não precisa ser da mesma altura da falta de educação que ela te dá, mas olha no olho da pessoa e mostra para a pessoa, você está mexendo com uma pessoa preparada. Quando alguém mexe com alguém que está preparado, a pessoa não sai do lugar. Então existem duas dicas para o agressivo. Primeiro, não contra-atacar. Segundo, ter firmeza naquilo que você faz, na tua palavra. Se você abaixa a cabeça ou se você dá muita brincadeira para uma pessoa que grita, para uma pessoa que é agressiva, acabou o respeito. Acabou o respeito, acabou qualquer tipo de relação. Relação pessoal ou relação profissional.